Boa tarde. Eu peço que aos poucos a gente retome os nossos lugares para a gente reiniciar os trabalhos. Boa tarde. Bem-vindos, então, aos nossos trabalhos do turno da tarde. Lembramos que o FAS, Fórum ADCE de Sustentabilidade, é uma iniciativa da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio Grande do Sul, e do GELPA, Grupo de Empreendedores Evangélico-Luteranos de Porto Alegre. Este evento tem o patrocínio de Ali Combustíveis, Goldstein e Zero Hora, e o apoio de CEERS, Centro de Integração Empresa-Escola, Colégio Anchieta, Companhia Crédito Real, Conselho Federal e Conselho Regional de Administração, FEComércio, Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Grupo Zafari, Grupo Medabil Sistemas Construtivos Metálicos, Lojas Renner, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Rede Plaza de Hotéis, Sebrae RS, Cerc Fundações, Simplas, Sindicato das Indústrias de Material Plásticos, Ugine Esportes e Unicinos, Universidade do Rio dos Sinos. E antes de dar início à palestra, eu quero lembrar que as perguntas devem ser formuladas todas em papéis e entregues às nossas meninas aqui, que vão estar circulando pelo evento. Então, teremos a palestra Consumo Consciente, Agricultura Sustentável. Para proferi-la, convidamos ao palco o pesquisador da Embrapa, o agrometeorologista Gilberto Cunha. Por favor, Gilberto. Formado em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, obteve por essa mesma universidade os títulos de mestre e de doutor na área de meteorologia agrícola. Ele dedica-se a estudos relacionados com aplicações de meteorologia na redução de riscos climáticos na agricultura, com destaque ao Programa de Zoneamento Agrícola do Brasil e desenvolvimento de sistemas de gerenciamentos de riscos climáticos na agricultura do sul do Brasil. Com vocês, então, Dr. Gilberto Cunha. Por favor, seja bem-vindo. Senhoras, senhores, boa tarde. Eu agradeço aos organizadores pelo convite e aos senhores pela deferência da presença e da assistência. Dentro do que me foi solicitado, eu vou procurar nos próximos 35 minutos para colocarmos o evento sincronizado no seu tempo programado, tratar desse assunto que envolve consumo consciente e agricultura sustentável. A contextualização que nos foi sugerida passava pela questão da água, pela questão do uso dos recursos naturais, passava pela inovação tecnológica e, evidentemente, não há como fugir disso, se insere plenamente no espírito da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que está logo ali adiante, daqui a 2 semanas. Portanto, nós vamos procurar não fugir desse escopo dos organizadores, e eu gostaria de colocar algumas coisas que eu considero relevantes. Primeira delas, que é impossível falarmos em consumo consciente e agricultura, em especial na agricultura brasileira, se não analisarmos a questão da agricultura brasileira, as suas características, da onde que viemos, como estamos hoje e que futuro podemos projetar para essa nossa atividade dentro desse enfoque, evidentemente, de sustentabilidade. Algumas coisas saltam aos olhos dentro da agricultura brasileira do passado. Se olharmos para os anos pré-1970, nós tínhamos uma agricultura do Brasil que era marcada por uma baixa produtividade, havia crise de abastecimento, podíamos falar num país que era insustentável em termos de produção de alimento, havia uma inadequação nas políticas públicas para a agricultura, havia
falta de instituições na área de ciência, na área de transferência, ou, pelo menos, instituições sintonizadas com o seu tempo, com a realidade de um país. Tudo isso era uma agricultura do passado. Então, o Brasil foi um país, em termos de produção de alimentos, de agricultura, evidentemente, que podemos rotular de um país que não tinha a propalada sustentabilidade. E como estamos hoje? Hoje a realidade é totalmente diferente. A realidade é marcada por um quadro, como está posto aí, pode existir alguma variação em termos de atualização, mas ninguém que está aqui nessa sala ignora o papel, a posição, o ranking que o Brasil ocupa, quer seja na produção mundial de muitos produtos agrícolas, quer seja em termos de exportação do negócio agrícola mundial. Portanto, os olhos do mundo na questão da sustentabilidade, na questão da agricultura, estão sobre o Brasil como nunca estiveram. Então, de um país dependente de importações, de um país que não era suficiente para o seu, não produzia o suficiente para o seu abastecimento interno, ele passa a ocupar posições de destaque. Aqui já tinha, historicamente, café em açúcar, mas assume posições em carnes, suínas, bovinas, assume em celulose, assume em álcool, assume em sucos, e muito no complexo soja, né, evidentemente, como um dos negócios mais importantes do Brasil. Essa questão, em termos de sustentabilidade, ela merece um destaque, além da posição que ocupa hoje essa figura, mostra algumas coisas do negócio agrícola, a posição que o Brasil e aquilo que ele projeta, aquilo que pretende ser, ou pelo menos aquilo que os formuladores das nossas políticas públicas, agrícolas, econômicas, a nossa visão de futuro para uns 10 anos na frente, nos colocam no centro, na busca de ocuparmos posições cada vez maiores em carnes, em grãos, em milho, enfim. Tudo isso nos leva a uma realidade quando se discute sustentabilidade. E o primeiro ponto importantíssimo é que essa produção do país cresceu com base numa forte incorporação de inovação tecnológica. Foi a inovação tecnológica que propulsionou o status atual que o Brasil ocupa, o seu aumento de produtividade, e não só também, mas não pela expansão da área cultivada. Então, nós temos essa figura, ela é muito ilustrativa, que ela mostra o crescimento da produção agrícola brasileira e a pequena variação na área ocupada com a agricultura. Não estou colocando que não houve expansão, houve sim, anos 60, não havia a chamada, entre aspas, conquista do cerrado, a expansão das áreas agrícolas para o cerrado brasileiro, mas o crescimento da produtividade, a eficiência na produção, a inovação tecnológica foi muito maior. E o quadro qual o reflexo disso? O reflexo está naquelas posições econômicas que eu colocava, mas socialmente, internamente, há algo muito importante que não pode ser ignorado, que essa questão, essa figura é muito ilustrativa, que é a redução do preço dos alimentos, né? Com isso, amplia a acessibilidade, barateia de forma como nunca antes vista a questão da alimentação, embora pode-se falar que é caro, mas os alimentos, a cesta básica, em estudos econômicos, demonstram claramente. Vivemos aquela crise de 2008, né, com outros atores, né, mas, posteriormente, a produção, o preço vai abaixar. Então, o resultado, a acessibilidade, o consumo de alimentos, ele passa a ser favorecido pela questão da eficiência da agricultura brasileira, pela inovação que ali se manifesta. E essas figuras se prestam, são muito utilizadas para justificar ou para se atenuar as críticas ao impacto que a agricultura traz ao ambiente. É indiscutível que a agricultura é uma intervenção nos biomas naturais, que se busca a exclusão da maioria das espécies que competem, se faça fazer uma cultura de uma espécie única, não há dúvida nenhuma que exige que isso define um custo ambiental. Mas esse custo dentro da produção, que poderia ter sido muito maior caso não houvesse toda a inovação
de base tecnológica na agricultura brasileira, e no mundo não é diferente. Essa figura, ela ilustra, por um lado, aquele orgulho do país, na sua pujança econômica na agricultura. Essa figura, ela corre o mundo, tem várias versões, várias fotografias similares, né, do cerrado brasileiro, Mato Grosso, mais particularmente, a questão da soja. E, por outro lado, ela ela atrai todo um criticismo em relação à intervenção agrícola no ambiente. É evidente que há uma demonstração de força, de poder, de capacidade produtiva, e, paralelamente, nós vemos uma área onde havia um bioma cerrado com toda a sua multiplicidade, a sua diversidade, ocupado de forma única. Então, essa figura tem os dois lados. Um lado de mostrar a eficiência de um país que cresceu com base na tecnologia, que dominou uma região tropical, onde antes, pré-1970, era impossível o cultivo dessa cultura, chamada soja, por uma questão de adaptação às faixas de latitudes, ao comprimento de dia. Isso só aconteceu a partir da incorporação dos chamados, é muito técnico, genes de período juvenil longo, ou seja, a soja que era plantada aqui no sul do Brasil nos anos 1970, quando levada para latitudes menores, rumo ao Equador, ela florescia com um palmo de altura e não produzia. Isso foi a partir da ciência que se conseguiu a expansão do cultivo da soja nas áreas tropicais. Bom, não é à toa, então, que, em 2009, né, na COP15, em Copenhague, a Conferência das Partes, o Brasil voluntariamente, diante dos olhos do mundo, ele não tinha compromissos, ele assume que é no final do ano promulgada, a Lei do Clima, né, em que, voluntariamente, o país assume o compromisso de reduções que giram, aproximando a cerca de 39% das emissões, com redução de queimadas na Amazônia, no florestas, enfim, dentro de toda essa discussão. Isso, por um lado, nos coloca o país como um ator, como algo importante, e, ao mesmo tempo, nos determina que, de fato, há necessidade de que as coisas sejam feitas, porque, num primeiro momento, se tem aplausos, logo ali adiante se pode ter barreiras de outras naturezas aos produtos brasileiros, ao comércio internacional, caso não sejam cumpridas essas metas que foram propriamente determinadas. Então, surge, dentro dessa questão da sustentabilidade, essa proposta da agricultura de baixa de emissão de carbono, que é transformada em política pública, com linhas de investimento, fundamentada em recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura, pecuária, floresta, o sistema plantio direto, fixação biológica para redução dos fertilizantes nitrogenados, cultivo de florestas plantadas, evitar os desmatamentos, e tratamentos de resíduos animais, haja vista que o país se destaca hoje na criação de bovinos, de leite, de corte, enfim, que são emissores de um gás de efeito estufa muito poderoso, que se chama metano. Nós podemos colocar isso, e aí tem o grande dualismo que nós não conseguimos escapar, que, cientificamente, a gente rotula de hipótese Burlaug, que é a questão da intensificação ou a extensificação da agricultura. O Dr. Burlaug, falecido há 2 anos, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 1970, pela sua contribuição ao melhoramento genético, em especial de trigo, né, para o mundo, dentro de uma proposta que é idolatrada por muitos e amaldiçoada por outros, que recebe o rótulo de Revolução Verde, tipicamente dos anos 60, fase Guerra Fria. Bom, essa hipótese realmente demonstra, ou melhor, não se rejeita ela, que o caminho da tecnologia é insubstituível para a preservação do ambiente. A situação da questão da sustentabilidade na degradação ambiental, para alimentar um mundo que já chegamos a 7 bilhões de criaturas humanas, e cujas projeções sinalizam, logo ali adiante, 2050, 9 bilhões de pessoas no mundo, exige que se otimize, que se busque uma elevação da produtividade por unidade de área cultivada e não expansão de novas áreas. Então, há esse dualismo. Ao mesmo tempo, intensificar exige concentração, maior uso de energia, né? Ou, a alternativa, cultivar mais área.
Até o momento, não se rejeita ainda que o caminho que nos parece mais adequado nas ciências agrárias é a intensificação dos sistemas agrícolas, é a integração de sistemas, enfim, esse é o caminho mais próximo do que se chama de sustentável. Isso eu colocava agricultura, consumo consciente, e isso está muito ligado com segurança alimentar. E a primeira coisa que eu acho que, creio, daí uma visão muito pessoal, talvez seja impossível ter um consumo consciente sem se falar que necessariamente precisamos erradicação de pobreza, precisamos adquirir uma condição de segurança alimentar. Então, quanto nós usarmos estatísticas, meramente estatísticas da FAO sobre subnutridos, sobre pessoas que não têm uma dieta mínima por dia de ingestão, esses números se prestam apenas para olharmos uma dimensão da sustentabilidade, uma dimensão da segurança alimentar, que é vista quase sempre só pela ótica do abastecimento. Quando olhamos só números, nós nos preocupamos apenas que é necessário produzir mais. Mas isso não basta, isso não resolve. Há anos que se tem estatísticas, né, e até algumas vergonhosas, como quando, há 2 anos atrás, aí, comemoramos aí que tinha baixado o número de famintos ou de pobres no mundo, ou de pessoas que não tinham uma dieta, passado aí para casa de 900. Esses números variam, uma hora 840 milhões, outra hora 920 milhões, outra hora 1 bilhão de pessoas, não importa, a magnitude é muito grande, ela é vergonhosa para a nossa capacidade. Então, essa situação nos leva a algumas reflexões que eu gostaria e acho importante compartilhar com os senhores, que é essa questão falarmos em sustentabilidade, falarmos em consumo consciente, evidentemente que nós precisamos tratar de erradicação de pobreza, de acesso aos alimentos, respeito às preferências, a culturas, e aí tem muitas coisas por trás disso, né? Não basta medir essa questão desse consumo, esse acesso por números. Isso tem se mostrado bonito para discursos, mas fraco em termos da criação de alternativas. Paralelamente, ao mesmo tempo que nós devemos olhar também que há muitas, dentro do discurso da sustentabilidade, que é fundamental, a partir com ele, nós podemos ver muitas oportunidades de desenvolvimento econômico, social, humano, enfim, inclusive quem apenas quiser pensar empresarialmente, oportunidades de negócios. Até isso pode-se olhar por esse lado. Então, dentro dessas bandeiras, né, a primeira dela, que eu acho que nós temos que espantar alguns, que eu rotulei, entre aspas, de mitos, né, alguns mitos ligados à questão de alimentação no mundo, né, que não existe alimento suficiente para todos. Isso não existe. Se medirmos, né, bom, o que falta, então? Falta a capacidade de acesso, a capacidade de renda para uma população mais pobre. Que a natureza, as secas, inundações que fogem ao controle são a causa. Variações localizadas, temos, sim, as frustrações. Nessa época, o Rio Grande do Sul, em 2004, 2005, viveu uma frustração de safra grande. Hoje passa por uma seca, tem alguns impactos no abastecimento, na própria agricultura, países da África, enfim, o Nordeste brasileiro, mas isso não justifica, realmente não é a causa principal, né? São muitas bocas para alimentar, não há dúvida, né, que estamos ficando muitos para um planeta de dimensões finitas, mas ainda esse planeta pode suprir as necessidades, as demandas de alimentos desses 7 bilhões e, possivelmente, desses 2 bilhões a mais projetados aí para os próximos 40 anos. A agricultura ambiente, estamos alarmados, é impossível alimentar o mundo e proteger o ambiente? Essa é uma questão importante. É possível. Não se pode ignorar o custo ambiental da agricultura. Não se pode ignorar o custo ambiental da urbanização. O que não se pode é tapar os olhos, negar as mudanças do clima, negar que a atividade humana altera o ambiente. Não é usar como bandeira, mas é pior não enxergar que não é preciso fazer nada em relação a isso, porque é tudo natural, os sistemas se ajustam.
Então, nesse ponto de vista, né, importante é aceitar, não é radicalizar, é perceber, é entender, é que a agricultura tem um custo ambiental, que o custo de vivermos melhor, de produzirmos mais alimentos ou produzirmos energia também, e, inegavelmente, gera um custo. E o espaço, a inovação da tecnologia busca acabar não vai, mas minimizar. Se pudermos tender a zero esse custo ambiental, é o ideal da inovação tecnológica de valor nessa área de sustentabilidade. A Revolução Verde, botando algo antigo, é a resposta? Não é um mito, tem outros caminhos, sim. É evidente que tem uma contribuição grande, a intensificação teve um custo, tem todo um discurso que foi gerado nos anos 1960, né? Mas a intensificação, as agriculturas de base conservacionista, a sustentabilidade, a transição agroecológica, a agricultura orgânica, que é a única normatizada, né, com norma de produção no país, existem outros caminhos. Então, a forma intensiva em insumos não pode ser considerado como um único jeito contraposto. É importante, é relevante, hoje, possivelmente indispensável, se regredíssemos, não é o atraso, não é escapar da tecnologia que vai nos permitir produzir mais de forma sustentável. Agora, buscarmos outras formas, outros caminhos têm que existir. Que o livre mercado resolve tudo, não necessariamente. É evidente que a opção pelas liberdades, o respeito às liberdades, às decisões empresariais e individuais é importante, mas um pouco de normatização, pelo menos nas fases iniciais de algumas mudanças, intervenções políticas, acordos, são indispensáveis ainda. Não resolve tudo, o mercado não é um Deus magnânimo que tudo resolve. O livre comércio, a solução entra nessa mesma linha, que há famintos demais, que os pobres estão famintos demais para se revoltar e lutar contra a situação. Os pobres, pelas contingências, são levados a um estado de passividade. Isso não é verdade. Poucos resistiriam. Se fossem tão fracos assim, tão passivos, esses povos não sobreviveriam. A maioria de nós não resistiria muito tempo nas condições de miserabilidade que algumas regiões do mundo, em higiene, saúde pública, alimentação, vivem. Então, não são tão fracos, não são tão passivos assim. Mas isso depende de mais ajuda humanitária, solução? Também, mas não. Muitas das causas são internas, não basta a ótica da ajuda, da solução pela produção levada. É evidente que há outras causas, outras reformas internas que precisam ser resolvidas. Estou falando em termos globais e, em certos aspectos, também se aplicam ao Brasil, em termos, guardadas as proporções, mas, em algum pouco, também se aplicam à nossa situação. Lucramos com a fome dos outros. Isso talvez é um mito, né? Nós não precisamos que alguém esteja mal para estar lucrando. Temos que buscar. Pode ser que alguns lucrem, mas isso não deve ser um caminho nem um modelo, né? Que há necessidade de mudanças radicais no custo entre liberdade e o fim da fome. Não creio que isso seja necessário impedir que, fim da fome, devemos adotar modelos, regimes de totalitário, total intervenção. Não acredito nisso, não pactuo com isso, acho que há outros caminhos e outras buscas. Senhores, colocava essa conversa toda para dizer que a nossa visão, em particular, como pesquisador da área das ciências agrárias, é que ela passa pela inovação tecnológica, não é só inovação tecnológica, inovação de processo, inovação de comportamento, inovação de pessoas individualmente, de como olhamos esse mundo na questão da sustentabilidade. A Embrapa, já em clima de Rio+20, lançou uma campanha que está nesse site, aí, agrosustentável.com.br, né, em que ela busca, especialmente, o esclarecimento do público
vou chamar de leigo, mas se presta também para que eles atuem na área das ciências agrárias, um melhor entendimento de como são produzidos os alimentos que consumimos, como são feitas as roupas que usamos, como é gerada a energia que chega até as nossas casas, até os nossos carros, enfim, qual é o custo ambiental disso. Então, esse é um site internet, enfim, um sítio internet, uma página que está colocado, lançada a semana passada, que busca esclarecer sobre práticas sustentáveis na agricultura, como a fixação biológica de nitrogênio. Isso, evidentemente, reduz o uso de fertilizantes químicos na agricultura, né, para aquelas espécies, como o caso das leguminosas, que buscam. Okay? Fixação biológica, com os tratamentos de resíduos de animais, a importância que o país tem. Aí está suínos, mas tem bovinos de leite, de corte, frangos, enfim, aves. Todo o tratamento, esses resíduos têm um dano ambiental. Então, o uso, desde a geração de energia a partir, pode ser encontrada. A questão da agroenergia ou dos agrocombustíveis, que não é tão inocente assim, né? Talvez, se hoje nós colocamos a bandeira no biodiesel, no álcool, enfim, a sustentabilidade disso, em termos de ocupação, talvez essa seja uma forma de energia alternativa que cumpre um papel momentâneo, agora não será indefinida, não podemos plantar o planeta inteiro, né? Nem quanto tempo. É importante, como negócio, como oportunidade, como inovação. Nós estamos falando na primeira geração desses biocombustíveis, mas outras gerações virão, né, dentro com outro uso de micro-organismos, outras rotas metabólicas, e, consequentemente, isso é importante. Um sistema que é muito endeusado, né, como uma prática conservacionista, que é evidente que contribuiu muito na sustentabilidade da agricultura brasileira, o sistema plantio direto na palha, que envolve cobertura permanente, rotação de cultura, mobilização menos. Evidente que a nossa paisagem do sul do país, em particular, mudou substancialmente dos anos 70 até hoje. Mas isso não implica que, por trás dessa paisagem bonita, não exista uma erosão invisível de pesticidas, que não é porque não estamos enxergando mais as águas coloridas de óxido de ferro, de vermelho, né, ou com terra, ou os buracos, as fosforocas nas lavouras, que nós não devemos preocupar, que é muito melhor, mas ainda pode se evoluir muito mais nessa questão do sistema plantio direto. Cultivo de florestas, inclusão produtiva, sistemas sustentáveis, estou passando rápido, integração lavoura-pecuária, água-solo, enfim, apenas para colocar para os senhores essa página da internet que entrou no ar e que tem muitas informações na área educativa, de educação técnica, educação de uma maneira geral sobre agricultura, sustentabilidade e por que não, também dentro do que nós falamos, consumo consciente. Para finalizar, dentro do tempo que nos foi colocado, eu acho que mereceria algumas reflexões finais de tudo que eu tentei falar, tentei colocar e não sei, espero ter conseguido pelo menos parte. Primeiro, eu enxergo que, para haver esse consumo, essa consciência nesse consumo, eu preciso ter liberdade de escolhas. Eu só posso ter essa liberdade de escolhas na medida em que chegar em casa algo utópico, mais buscável, que é essa erradicação da chamada pobreza. Quando nós tivermos um contingente de miseráveis ou alguém que não atende o seu mínimo, pedir consciência, não sei se nós vamos alcançar. Então, acho que essas duas coisas, consumo consciente, título que nos foi encomendado, agricultura sustentável, essas duas coisas se casam com desenvolvimento econômico e social, não só econômico, mas, acima de tudo, diminuição dos níveis de pobreza. E que essa sustentabilidade que falam na agricultura e em outras questões, ela não passa pelo retrocesso contrário à tecnologia. Eu enxergo que ela passa por inovação tecnológica, da tecnologia, inovação institucional, inovação de comportamento. Ela não será alcançada, não vamos alcançar a sustentabilidade voltando a uma agricultura, na agricultura, né, evidente,
com práticas do passado. Como não vamos alcançar uma sustentabilidade em saúde, estou vendo o doutor Madalosso ali nos cumprimentos, com um regresso a práticas da área médica do passado, medicamentos do passado. Então, essas questões são importantes. Que a chamada economia verde, a inovação, ela não conflita com os interesses da produção, que, pelo contrário, né, ela é uma grande oportunidade para investimentos, para geração de riqueza e para o desenvolvimento social. E dentro do que nós projetarmos para o futuro, quando se fala em sustentabilidade, tem que se pensar na dimensão de tempo. Num mundo cujo conhecimento, dizem, que duplica ou dobra a cada 10 anos, muitos se apegam nisso para falar que é impossível falar em sustentabilidade, uma vez que não podemos projetar além de 10 anos. Se não podemos projetar muito a longe, mas com a base do conhecimento, com a experiência que temos hoje, pelo menos nós podemos ter clareza e enxergar aquilo que não devemos fazer. E na área agrícola, em outras áreas, na área ambiental, muitas coisas que não podem ser feitas, que são insustentáveis, nós já podemos ver isso hoje. Então, essa sustentabilidade, esse consumo consciente, primeiramente, nós precisamos adquirir essa autonomia, essa liberdade para consumir conscientemente. Sustentabilidade na agricultura passa por inovação de processos, pessoas, procedimentos, tecnologia, e passa pela não negação, né, de que realmente a atividade agrícola é uma intervenção no ambiente e que há muitas coisas que, se não sabemos ainda o que fazer para mudar, pelo menos são vários pontos que hoje se identifica claramente que nós não devemos fazer. E uma coisa que nós não devemos fazer, na minha mensagem final, é negar a intervenção humana na questão da mudança do clima global, nas emissões dos gases de estufa, negar que tudo natural deixe como está, que não adianta fazer nada mesmo. Então, senhores, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, obrigado aos organizadores. Fica à vontade. Alguém tem alguma pergunta para o Gilberto? Não? Obrigada, então, querido.